Boa noite a todos, que Deus os abençoe. O capítulo de hoje é o 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e o item é o do 5 ao 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu vou ler essa lição para vocês. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Chegando a casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam, ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor e disseram-lhe, vossa mãe e vossos irmãos que estão lá fora vos chamam. Mas Jesus lhe responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aquele que estava ao seu redor, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que eu faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 20 a 21, 31 a 35. Mateus 12, versículo 46 a 50. Certas palavras ditas por Jesus soam estranha, parecendo contraditória com sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não perderam a oportunidade de fazer disso uma arma, dizendo que Jesus se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por pedra angular, por base principal, a lei do amor e a caridade. Não poderia destruir de um lado o que tinha estabelecido do outro, de onde é preciso tirar essa consequência rigorosa, que certos ensinamentos estão em contradição com aquele princípio básico, porque as palavras que lhe atribuíram foram mal reproduzidas, mal compreendidas, ou nem são deles. Causa estranheza, com razão, Jesus mostrar, neste caso, tanta indiferença para seus parentes e, além do mais, renegar sua mãe. Em relação aos seus irmãos, sabemos que nunca tiveram simpatia por ele, espírito poucos avançado, e não compreenderam sua missão. A conduta de Jesus, conforme entendiam, era esquisita e que seus ensinamentos não os tinham convencido, já que nenhum deles tornou-se seu discípulo. Parece até que, a certo ponto, partilhavam das prevenções do inimigo dele. O fato é que eles tinham mais como um estranho do que como um irmão. Quando se apresentava em família, e São João afirmava positivamente, não acreditavam nele. Veja João, versículos 7 e 5. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura para com o filho, mas é preciso deixar claro que também ela parecia não fazer ideia muito exata de sua missão, pois, ao que sabe, nunca seguiu seus ensinamentos e nem lhe deu testemunho como fez João Batista. A atenção maternal era nela sentimento dominante. Quando a Jesus supôs que houvesse renegado sua mãe, seria desmerecer-lhe o caráter. Tal pensamento não pode ser daquele que disse, honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso, portanto, procurar outro significado para essas palavras de Jesus, quase sempre encobertas sob forma simbólica. Jesus não perdia nenhuma ocasião para dar um ensinamento e aproveitou então a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Nós fizemos essa lição, acho que antes de ontem, que a nossa família dá o corpo, pai e mãe dá o corpo de carne, mas Jesus dá o espírito. O que Jesus quis falar ali quando chegou seus irmãos e sua mãe e falando quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele estava falando espiritualmente. Então ele estava falando que aqueles que comprais com ele, aquele que fazia a reunião, aquele que participava, aqueles eram os verdadeiros irmãos e mãe dele, certo? Que eram os parentes dele. Ele não queria desfazer da mãe carnal dele. Ele simplesmente estava falando da parte espiritual, certo? E aqui diz que na própria família dele, ele era um estranho no ninho, porque a família dele não compreendia realmente a missão de Jesus.
né? Como todos nós que somos também da Uneluz, e eu conheço a história de cada um, quando nós teimamos para fazer a nossa parte espiritual, quantos contratempos nós temos na nossa casa, né? Eu mesmo tenho toda a minha família que não é espírita, a única espírita sou eu. Nenhum deles acredita no que eu falo. E tem hora que eu me sinto uma estranha no meio deles, porque eles não falam a mesma palavra que eu, eles não têm uma conduta como eu. Então fica difícil, muito difícil, porque a conduta de um espírita é completamente diferente da conduta do outro, das pessoas que vivem com outras religiões. Tem outro estilo de vida, tem outro perfil, e nós nos damos bem com aquilo que está se apraz com a gente. Então Jesus estava falando daqueles que estavam com ele naquele momento, não desfazendo do pai, da mãe, nem do irmão. Simplesmente ele se sentia bem com aqueles que estavam com ele, que aqueles que eram seu irmão espiritual, sua vida espiritual. O que ele quis naquela hora, aproveitar naquele momento, falar da parte espiritual. Só que naquele tempo não se falava da parte espiritual como se fala hoje. Era muito velado, então era muito difícil. E ele falava só por parábolas. É o que eu entendo dessa lição, né? Agora também tem um outro lado mediúnico dessa palavra, né? Que às vezes, é o que eu acabei de falar aqui, às vezes com a nossa parte mediúnica, nós, dentro da nossa casa, nós temos muita dificuldade. Eu mesma tive muita dificuldade com a minha mediunidade dentro da minha casa, certo? Não desmerecendo ninguém, mas tem dificuldade, porque as outras tem outras religiões e a gente não quer entrar em contradição, né? E eles não entendem a missão, minha missão. E eu acho que Jesus também se sentia a mesma coisa. Então ele estava falando espiritualmente, certo? Que a família dele não tinha o entendimento da missão dele. Tanto que aqui diz que a mãe dele nunca deu. Tinha, como é que se diz? Que eu vi aqui, ninguém pode contestar a ternura que ela tinha como mãe. Mas ela não participava das prevenções dele, não participava do que ele falava, da missão dele. Ela pouco entendia, né? Mas como mãe ela era maravilhosa. Agora ela não entendia e também muitas vezes ela deixou de falar alguma coisa que ela entendesse naquele momento. E também naquele tempo a mulher não se punha como hoje a se pôr numa multidão e para falar. As mulheres tinham um modo de vida completamente diferente, né? Então ela não tinha como defender seu filho e nem ela entendia a missão dele para dizer a graça, não. Ela ficava na intimidade de mãe e no cantinho dela. E ele aproveitou aquela hora que estava com ele falando da parte espiritual. Como tem a parte mediúnica nossa, quando se levanta, nós temos problema dentro da nossa casa, sim. Certo? Às vezes problema com a esposa, às vezes com o filho. Nós temos essas diferenças, mas nós temos que superar tudo isso para cumprir a nossa mediunidade, o nosso trabalho e a missão que Deus nos deu. Então, a mesma dificuldade que Jesus teve, nós também temos no nosso dia a dia. É o que eu vejo na nossa lição, né? Então, toda vez que a nossa mediunidade se vem alguma coisa diferente, se nós estamos num lar diferente, que não se compraz com a nossa religião, a gente tem essa diferença como Jesus também sentiu. É o que eu vejo nessa lição, não tem outro jeito, porque Jesus jamais desrespeitou, ele sempre pediu para honrar o pai e a mãe. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Foi isso que ele passou. Ele simplesmente falava por parábola e naquele momento ele falou que os irmãos dele, verdadeiro pais, parentes dele, pai e mãe, era a parte espiritual. É o que eu entendi da lição de hoje. Que Deus os abençoe com muita luz. Neste momento, eu peço aos mentores, aos guias espirituais, aos médicos espirituais, a Jesus, que é médico dos médicos, que fluidifique vossas águas, colocando o remédio de cura em nome de Jesus Cristo. Que
que das suas águas seja depositado a vacina necessária, os anticorpos necessários, a energização necessária, e que vocês sejam blindados em nome de Deus sobre esse vírus, que esse vírus não tenha mais força nem poder, mas que dê a cura a vocês e a sua família. Senhor Jesus, neste momento vamos a todos os hospitais para dar a cura aos irmãozinhos doentes, mas que seja tudo feito segundo a tua vontade, Senhor, que dê a cura àqueles que têm merecimento, que seja na tua vontade, Senhor. Também vos peço, Senhor, por todos os médicos, todos os atendentes, todos os enfermeiros, todos os técnicos, que eles sejam amparados neste momento e blindados, Senhor, para que essa doença, para que esse vírus não os ataque, que eles sejam imunizados, que eles sejam blindados em nome de Jesus, que nada chegue sobre eles, porque eles são os trabalhadores que estão de frente nessa pandemia, Senhor, que os proteja. Também vos peço, Senhor, que a tua face, a tua presença esteja sobre esses médicos, essas enfermeiras, esses técnicos, porque nossos irmãozinhos ao partir são as últimas pessoas que eles veem, mas que eles vejam a misericórdia e a luz de vós na face desses médicos, que assim seja. Também vos peço, Senhor, neste momento, pelos irmãozinhos que estão partindo, que eles sejam envolvidos na tua luz e na tua misericórdia, que eles vão para as escolas espirituais, para os hospitais e que sejam prontamente atendidos. Neste momento, Senhor, vos peço pelo grupo da Uneluz que sejam amparados no teu amor e na tua misericórdia, que sejam curados em nome de Deus, blindados em nome de Deus. Mas também, Senhor, vos peço por esses filhos, para que eles entendam as lições, para que eles entendam o Evangelho, para que eles possam dar testemunho da tua palavra, Senhor, para que eles são filhos dos exércitos, Senhor, para que eles possam levantar a bandeira da luz. Que assim seja. Senhor, também neste momento peço a todos os filhos da Uneluz, vamos dar as mãos em nome de Deus e com a força da nossa mediunidade, com a potência da nossa mediunidade, vamos agora circular a Mãe Terra e com toda a força vamos colocar toda a vibração necessária de luz para que o planeta Terra seja libertado de todas as forças negativas, de todos esse vírus em nome de Deus, para que ele não tenha mais força nem poder, mas que a tua misericórdia liberte o planeta Terra, Senhor. Também neste momento, Senhor, sob tua luz e a tua misericórdia, que seja envolvido pelo teu amor e a tua misericórdia o planeta Terra, e nós sejamos todos libertados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal, pelo vosso poder e a vossa glória, hoje e sempre. Amém. Meus filhos, aqui vai meu abraço de saudade a todos vocês. Amo vocês, meus filhos. Se cuidem em nome de Deus, sejam cuidadosos e que Deus os abençoe e os proteja hoje e sempre. Aqui vai um beijo no seu coração. Boa noite a todos.